Vamos à Bíblia. Quem aqui pode abrir a boca e dizer: Senhor, conte comigo? Quem pode fazer isso aí? Diga aí, Senhor, conte comigo. Mas Deus pode mesmo contar com você? Pode? Ok. Então vamos lá, vamos abri-la em Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. E o tema da mensagem é: Deus conta com quem tem uma fé genuína. Vou repetir: Deus conta com quem tem uma fé genuína. Não basta dizer: Senhor, pode contar comigo. Porque se não tiver uma fé genuína, Deus não conta. Porque Deus sabe que não vai adiantar, que não vai poder contar com ninguém. Todos acharam? Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Então eu vou ler o texto, tá? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche os teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, aqui estamos nós reunidos nessa noite de quinta-feira, dia que nós temos um compromisso com o Senhor de uma maneira especial, dia que nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor, ouvimos a Tua voz, somos alimentados com um alimento sólido que é a palavra predestinada de sabedoria. E esse dia, meu Pai, nós não abrimos mão dele por nada. Esse é o compromisso mais importante que nós temos nas quintas-feiras. Nenhum outro compromisso pode ocupar um lugar deste, porque o Senhor é prioridade em nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Deus, queremos crescer na Tua graça, no conhecimento de Jesus, para que possamos Te servir da maneira que o Senhor quer ser servido, para que possamos viver a nossa vida como sal da terra e
como luz do mundo. E que o teu nome, ó Deus, seja glorificado através de cada um de nós. Usa-me, meu Deus, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a sabedoria, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas não proclamá-la como um paurador frívolo e enganador, mas proclamá-la com verdade, com sabedoria, com inteligência, com conhecimento de Deus, porque só assim o teu nome é engrandecido, só assim a tua igreja cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Eu te peço isso em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o Deus da Bíblia, esse Deus a quem nós servimos, esse Deus em que nós dizemos crer, esse Deus que é o Todo-Poderoso, ele sempre conta com pessoas que tenham uma fé verdadeira. Mas Deus conta com pessoas que tenham uma fé verdadeira para quê? Para que ele possa cumprir os seus propósitos, as suas profecias, para que ele possa fazer com que as suas promessas se manifestem, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Deus conta para realizar tudo isso com pessoas que têm uma fé verdadeira, uma fé genuína. Gente que tem uma fé de atitudes, não uma fé só de palavras, não uma fé apenas da boca para fora. Gente que prioriza fazer a vontade de Deus em tudo na sua vida. Pessoas que estão dispostas a fazerem tudo o que for necessário, a fazerem qualquer sacrifício, mesmo colocando em risco a sua reputação, a sua segurança pessoal, mesmo colocando em risco os seus bens, o seu dinheiro, qualquer coisa. E é por isso que a história da Igreja de Jesus, ao longo dos séculos, é cheia de mártires. Você já prestou atenção na história da Igreja, como ela é recheada de mártires? Gente que priorizou Deus em relação a tudo. Gente que arriscou a própria vida, que não temeu a morte, que não temeu nada, absolutamente nada. Então, quem tem uma fé genuína está sempre pronto a servir a Deus. Vou repetir. Quem tem uma fé genuína está sempre pronto a servir a Deus, a se colocar à disposição de Deus, como foi o caso de Maria e José, irmão Geraldo. Como foi o caso do casal. Maria e José foram duas pessoas de uma fé extraordinária. Maria e José foram dois servos por excelência. Eu não sei porque que eles não estão lá em Hebreus 11, que é a galeria dos grandes heróis da fé. Não sei porque houve esse lapso, porque que Deus não permitiu que eles fossem colocados lá. Mas eles são um dos maiores exemplos de fé da Bíblia Sagrada, um dos maiores exemplos de fé de pessoas que têm uma fé verdadeira, que têm uma fé genuína. Por exemplo, Maria, ela aceita a missão de se tornar mãe do Filho de Deus, mesmo sabendo que aceitar esta missão, ela estava colocando a sua própria vida em risco, risco de morte, risco de ver manchada a sua reputação. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas como assim, pastor? Por que risco de morte? Porque veja só, o anjo Gabriel vem e diz: Maria, o Senhor te escolheu, você vai ficar grávida de uma forma sobrenatural. Mas como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum, eu sou noiva de José, nós já vamos nos casar, como é que vai ser possível uma coisa dessa? Não, fica tranquila, o Espírito te envolverá com a sua sombra, o Altíssimo te envolverá com o seu poder, e você vai ficar grávida de uma criança, de uma forma sobrenatural. Maravilhoso, espetacular. A promessa é simplesmente sensacional, mas tem um problema. Tem um probleminha que pouca gente percebe. Quem é que vai explicar isso a José?
Quem é que vai explicar uma coisa dessa aqui a José? Maria era uma mocinha lá de Nazaré, uma jovem virgem, noiva de José, já compromissada para o casamento, e ela já devia ter visto naquele tempo muitas mulheres serem apedrejadas por causa de infidelidade. A lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega sendo infiel ao seu marido, ela morria apedrejada. Na hora. Ela já tinha visto muitas vezes isso acontecer. Os homens aqui da igreja nessa noite, presta atenção aqui. Imagine a tua mulher, a tua esposa, aparecendo em casa com uma história dessa aqui. Olha, eu queria falar com você, eu sei que você vai entender. Eu estou grávida. Grávida? Como? Você não toma anticoncepcional? Eu não uso preservativo? Não, mas é o seguinte, eu preciso te explicar. Apareceu um anjo e disse que eu vou dar à luz uma criança que é filha de Deus. Isso vai acontecer de uma forma sobrenatural. O próprio Deus vai fazer essa criança ser gerada no meu ventre. O que é que você dizia para tua mulher, hein? O que é que você ia dizer para tua esposa numa situação dessa aqui? No mínimo, você ia dizer, olha, para cima de mim não. O nome desse anjo eu já sei, Ricardão. Não vem que não tem, explica direito o que é que aconteceu. Então, irmãos, tudo isso aqui que à primeira vista parece maravilhoso, parece uma promessa espetacular, parece uma coisa sensacional, na realidade tudo isso era extremamente perigoso. Porque quando ela contou a José, o que é que José achou disso tudo, hein? Quando ela chegou para José, noivos, marcado o casamento, que naquela época era assim, se noivava 15 dias antes de casar, tudo pronto para as festas, todos os preparativos feitos, e a mulher chegar e dizer, olha, quero te dizer uma coisa, meu filho. Apareceu um anjo e disse para mim que Deus me escolheu para ser a mãe do filho dele. E que eu vou dar à luz uma criança. E que essa criança vai ser gerada no meu ventre pelo próprio Deus de forma sobrenatural. Será que José imaginou que tinha sido traído? Talvez. Talvez tenha imaginado, sem dúvida nenhuma. Aqui no capítulo 1 de Mateus, versículo 18 em diante, a gente vai descobrir algumas coisas importantes. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o 18 e o 19. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse tido qualquer tipo de relação sexual, por isso ela era uma virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha que coisa espetacular isso aqui. José ouviu tudo que Maria disse, José pensou, José fez um momento de reflexão, e aí ele resolve abandonar Maria secretamente daqui. Porque ele era um homem justo, ele amava Maria, porque ele pensou assim: se eu acusar Maria de infidelidade, se eu levantar uma acusação de que ela me traiu com outro homem e por isso está grávida, ela vai ser apedrejada até a morte. Se ela for inocente, eu serei culpado da morte de um inocente. Olha o drama que esse homem viveu. Veja o drama. Eu vou ser culpado. Bom, como eu não sei como é que é isso, como isso para mim é um grande mistério, eu prefiro deixá-la secretamente, sem dizer nada, sem levantar nenhuma suspeita, sem fazer nenhuma acusação. Se ela não for inocente, o máximo que vai acontecer é que vão dizer que eu estou usando uma peruca de touro, mas aí eu já estou longe, muito longe, não vou nem tomar conhecimento disso, mas eu poupei a vida dela. Então José não entendeu por que aquilo tudo estava acontecendo. Para José,
tudo aquilo que Maria falou para ele era um grande mistério. E quando ele disse que resolveu deixá-la secretamente, sendo ele um homem justo, em outras palavras, ele estava entregando tudo nas mãos de Deus. Eu não vi, eu não presenciei anjo nenhum, eu não posso duvidar, eu não posso levantar suspeita contra ela, então eu prefiro deixá-la secretamente. Eu vou colocar essa situação, esse problema, nas mãos de Deus. E aqui tem uma grande lição. Há um ditado popular que diz que toda ação gera uma reação. Isso é de um absurdo sem tamanho. Mas infelizmente é verdade. A maioria das pessoas procede assim. Toda ação gera uma reação. Mas o correto deveria ser o seguinte: toda ação exige uma reflexão. Se as pessoas agissem dessa maneira. Se ao invés de agir por impulso, primeiro fizesse uma reflexão. Porque quando você age por impulso, isso são estatísticas que provam cientificamente que nos primeiros 30 segundos é quando você comete as maiores atrocidades. Agiu por impulso, ação gerou reação, sem pensar, sem reflexionar. Nos primeiros 30 segundos você mata um sem piscar os olhos. Mesmo que você se arrependa no segundo seguinte. Mas faz. Então eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: irmão, sempre que ocorrer, ou sempre que acontecer algum fato na tua vida, que a tua primeira reação seja uma reflexão. Primeiro faça uma reflexão. Porque se do fato, se da ação, você partir para a reação, olha, com absoluta certeza, você vai acabar fazendo muita bobagem. E talvez se prejudicando terrivelmente. Muito. Quantos aqui não já deve ter sido prejudicado por causa de uma ação precipitada? Gente que perdeu o emprego por causa de uma atitude precipitada. Esposas que despertaram ira no marido e até o casamento acabou porque tiveram uma atitude precipitada. O marido chega às 7 horas da noite, aí um belo dia, dá 7 horas ele não chega, dá 7h30, dá 8, dá 9 e ele chega. E a esposa já recebe com um pau de macarrão na mão. Seu safado, pimba, onde é que você estava? Pimba. Não, minha mulher, calma, deixa eu explicar aqui. Explicar o quê? Está pensando que eu sou idiota? Você está pensando o quê? E o casamento acabou. E quando foi no dia seguinte, ela soube que o carro do marido tinha quebrado, que ele estava em companhia de outro amigo, tudo comprovado, mas a reação sem reflexão acabou acontecendo uma coisa dessa, acabou destruindo um casamento. Amém? Nesse caso aqui de José, se José tivesse agido por impulso, se ele, de uma maneira impulsiva, acusasse Maria de traição, Maria ia ser morta apedrejada. Se ele abre a boca, se ele fica irado, se ele fica cheio de ciúmes, olha que minha mulher me traiu, está dizendo que apareceu um anjo, está querendo me enganar, está dizendo que o anjo disse que Deus vai gerar no ventre dela uma criança, essa mulher não vale nada, eu pensava que ela era uma mulher direita, faltam 15 dias para a gente sacramentar o casamento. Olha, a população da cidade vinha, pegava ela, arrastava pela roupa, pelos cabelos, levava para fora da cidade e todo mundo apedrejava até a morte. Qual seria a consequência? José ia carregar por resto da vida, na sua mente, o sentimento de culpa da morte de uma pessoa inocente. Percebe a importância disso? Mas ele não. Olha que é uma pessoa de fé. Olha que é uma pessoa temente a Deus. Veja que é uma pessoa justa. Ouviu, pensou, pode ser verdade, pode não ser, eu não tenho como comprovar se é ou se não é, vai que de repente apareceu mesmo um anjo. Maria é uma mulher muito direita, Maria é uma mulher muito espiritual, Maria é uma mulher muito temente a Deus, mas na dúvida, eu prefiro abandoná-la secretamente e vou colocar tudo nas mãos de Deus. E quando ele toma essa atitude e vai embora,
para dormir, está dormindo um sono profundo. Deus, através de um anjo, explica a José a situação. Aqui no versículo 20 e 21, olha só. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, não é do Ricardão, não é do vizinho, não é do padeiro, não é do leiteiro, não é de ninguém, é de Deus, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Deus escolheu Maria e José, porque eles eram pessoas de uma fé verdadeira. Porque se eles não fossem pessoas de uma fé genuína, como é, meus irmãos, que todo esse projeto de Deus aqui poderia ser desenvolvido com pessoas que têm uma fé apenas da boca para fora? Como? O projeto de Deus talvez parasse logo em Maria. Porque ela dizia, se ela tivesse uma fé fingida, ela ia dizer: olha, anjo Gabriel, o plano de Deus é maravilhoso, mas eu quero dizer para você, anjo, que é muito arriscado. Eu vou acabar sendo morta a pedrada, porque vão me acusar de ter sido infiel ao meu marido. José mesmo não vai acreditar nessa história. Não está vendo que ele não vai crer que um anjo apareceu para mim e falou comigo todas essas coisas? E ela diria mais do que isso: Gabriel, anjo de Deus, eu quero dizer para você, anjo, que eu creio muito em Deus, mas eu não posso arriscar a minha vida, eu não posso arriscar a minha reputação, eu não posso correr tanto risco. Parava aqui. Não é assim que muita gente faz? Ou não é? Tenho muita fé em Deus, mas eu não posso correr esse risco. Não, eu tenho muita fé em Deus, mas o que Deus está pedindo não dá para eu fazer. Mas eu tenho fé. Mas eu tenho fé. Não, não tem fé. Então parava aqui. Mas vamos imaginar que somente Maria tivesse fé, que ela agisse pela fé como verdadeiramente ela agiu, a coisa ia parar em José. Ele diria: olha, Maria, amo muito você, gosto muito de você, confio muito em você, mas não acredito nessa história de que anjo apareceu para você, de que Deus vai gerar uma criança no teu ventre. Você me traiu, eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza, e eu já vou denunciar você para que você seja morta, apedrejada. Parava ali também. Como é que Deus ia realizar um projeto dessa magnitude se essas duas pessoas não fossem pessoas de uma fé verdadeira? E aí eu faço uma pergunta, irmão Geraldo. Faltava 15 dias para o casamento. Por que Deus não esperou 15 dias para eles se casar? Eles se casavam, evitava qualquer tipo de desconfiança. Se eles eram pessoas obedientes, como demonstraram que eram de verdade, não seria nenhum problema o anjo aparecer para José e dizer: José, é o seguinte, olha, você está casado com ela, ela vai ter que dar à luz uma criança, mas não pode ser teu filho. Você vai segurar a barra, eu sei que você está aí subindo pelas paredes, você está doido para possuí-la, porque ela é tua mulher, é uma moça bonita, é uma moça vistosa, você a ama de verdade, mas você não vai conhecê-la enquanto ela não der à luz ao Filho de Deus. Dizia o próprio José. Não teria nenhuma dificuldade, não teria nenhum problema. Por que Deus não fez isso? Sabe por quê, irmãos? Vamos aprender isso, por favor. O problema é que Deus sempre está criando situações para que nós coloquemos a nossa fé em ação. Deus está sempre criando situações para provar a nossa fé. É nessas horas que Deus cria essas situações como esta aqui, que fica claro quem crê e quem não crê. Quem tem uma fé verdadeira, quem tem uma fé falsa, quem tem uma fé genuína, quem tem uma fé fingida, quem obedece no duro, quem obedece só da boca para fora. É isso. Por isso,
Todos nós devemos ficar atentos às situações que surgem na nossa vida, permitidas por Deus, para que nós possamos provar que a nossa fé não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira. Aleluia. Fique atento a todas as situações que Deus permite aconteçam na tua vida, para você provar que a tua fé é uma fé verdadeira. Amém? Abra em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Ok? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. E o apóstolo, dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, sabendo que a sua vida estava por um fio, como realmente provou que estava, tanto que ele foi morto, decapitado, mas ele escreve para o jovem pastor, encorajar esse pastor, e ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Que coisa boa, hein? O maior dos apóstolos dizer: olha, eu dou graças a Deus, porque eu me lembro de você noite e dia nas minhas orações. Eu não paro de lembrar de você, Timóteo, lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Como é bom você ter amigos que têm a mesma fé que você. Ter amigos, ter pessoas que convivam com você, que tenha a mesma intrepidez de você, que esteja pronto a fazer em prol de Deus o mesmo sacrifício que você faz. É prazeroso conviver com pessoas assim. Por isso que Paulo diz isso para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Quer dizer que existe uma fé com fingimento. Ele disse: a tua fé, Timóteo, eu me lembro, eu não esqueço, é uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti, estou convicto de que essa fé habita em você. Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer, e Deus precisa contar comigo, Deus precisa contar com você, para tudo que Ele precisa realizar nessa terra. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus trabalha com o seu povo, Deus trabalha com os seus filhos, Deus trabalha com a nação santa, com o sacerdócio real. Daniel, vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 4, olha o que Daniel diz aqui. Versículo 35, Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos encontraram? Para que você acompanhe a leitura que o pastor vai fazer. Pronto? Falta alguém achar? É fácil achar Daniel. Olha, vou dar uma dica: está entre Gênesis e Apocalipse. Facinho, facinho. Pronto? Então vamos lá, versículo 35. Ele diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem ele possa deter a mão nele dizer: que fazes? Deus opera com quem? Os exércitos dos céus, os anjos, e com os moradores da terra. Então Deus usa você para evangelizar, para visitar um doente. Deus usa você para encorajar um irmão que está desanimado, que está para baixo, para manter a igreja, para suprir as necessidades da obra, para sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram. Você faz ideia de quantas ovelhas existem espalhadas por esse mundo, perdidas, mortas em delitos e pecado, precisando serem trazidas para o aprisco? Então Deus precisa contar com pessoas de uma fé genuína para realizar isso.
Quem é que vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Somos nós. Sou eu. É você. Deus espera contar com a gente. Meu irmão, minha irmã, olha, Deus não nos imputou o dom da fé apenas para que a gente seja salvo. Deus não imputou o dom da fé na tua vida apenas para que você seja um salvo. Não. Foi para que você seja um salvo, mas também para que nós possamos realizar essas coisas. Para que Ele possa contar comigo, para que Ele possa contar contigo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. O servo tem que estar à disposição de Deus, para que Deus possa usá-lo no dia, na hora e no lugar que Ele desejar, que Ele quiser. Porque se não for assim, não é servo. Se não for assim, não tem a fé dos eleitos. O servo verdadeiro está sempre à disposição de Deus, para que Deus o use no dia, na hora, no lugar que Ele assim desejar. Se você não está pronto para isso, você não é servo. Você não tem essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É por isso que a história do nascimento de Jesus mostra que Deus pôde contar com duas pessoas que eram servas de verdade. Essa história magnífica do nascimento do Filho de Deus mostra que Deus pôde contar com duas pessoas, Maria e José, que tinham uma fé não fingida, que tinham uma fé genuína, verdadeira. Pessoas que estavam dispostas a correrem risco, a fazerem qualquer tipo de sacrifício no dia, na hora e no lugar que Deus assim requeresse. Senão, a história do nascimento não podia ser implementada. Maria e José estavam preocupados em serem servas, em servirem. Elas não estavam preocupadas em serem servidos. Como eu vejo gente só querendo ser servido, nunca querendo servir. Esse casal aqui, Maria e José, meus irmãos, não estavam preocupados em serem honrados, estavam preocupados em honrar o Deus que eles criam, em honrar o Deus que criou os céus e a terra. Isso aqui é gente que tem compromisso, gente que tem fidelidade, gente que Deus diz assim, com esses aí eu posso contar, de fato e de verdade, aleluia. Olha, se o Espírito Santo habita em nós, como nós dizemos que habita, nós temos obrigação de sermos assim como Maria e José foi. Senão é uma mentira. Se o Espírito de Deus habita em minha vida, habita em tua vida, nós temos que fazer como esse casal aqui fez. Temos que nos colocarmos à disposição de Deus. Mas quando eu digo se colocar à disposição de Deus, é se colocar à disposição de Deus sem desculpas, sem dizer, agora não dá, eu bem que gostaria, mas a situação que eu estou não me permite fazer isso. Irmãos, quem crê não dá desculpa para Deus. Você só pode ser servo, você só pode se dizer servo de Deus se você não der desculpa para Deus. Não crie resistências, sirva. Não dê desculpa, sirva. Não se intoque, sirva. Maria tinha todos os motivos do mundo para recusar a proposta. As mulheres da igreja, você mulher que está aqui nessa noite, imagine se você fosse a escolhida e o anjo dissesse, olha, Deus te escolheu. Você é uma mulher temente a Deus, uma mulher de fé, e você vai aparecer grávida. Mas como? Não tenho como aparecer grávida, meu marido tem problemas. Meu marido fez vasectomia, não tem mais, fechou a fábrica. Não, mas você vai dizer que é obra do Espírito Santo. Você encarava essa barra?
Pastor, meu marido arrancava meu pescoço fora na hora. Eu conheço a fera. O homem tem ciúme até da sombra. Ele me decapitava, ele pegava o 38 e descarregava em mim. Isso é para você ter uma ideia de como foi com esta mulher aqui. Sendo que aqui, o problema não era apenas José. O problema era morrer apedrejada. Ela corria risco de morte. Pense nisso aqui. Mas Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Aleluia. Ou seja, eu não estou preocupada com risco, eu não vou mais esquentar a cabeça se José vai desconfiar, se não vai desconfiar, se vai me denunciar como infiel, se vão me apedrejar. Isso aí agora passou a ser um problema do Deus que eu creio. Isso é fé. E José? Falar de cabeça quente, numa dúvida cruel, aparece um anjo em sonho. Diz: rapaz, José, não temas receber Maria como tua mulher. Ela não fez nada de errado, ela não te traiu, ela não foi infiel. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, ele salvará o seu povo dos pecados dele, e você vai colocar o nome desse filho de Jesus. Irmãos, quem tem a fé dos eleitos de Deus, ouve a voz de Deus. Quem não tem a fé dos eleitos, não ouve a voz de Deus. Maria ouviu a voz de Deus, José ouviu a voz de Deus, e eles fizeram tudo conforme Deus falou através dos anjos. Tudo como Deus. Ouviram a voz, deram ouvidos, é Deus. Não pode ser o diabo, não pode ser o capeta. Eu sou um homem justo. Maria é uma mulher temente a Deus. Isso não tem nada a ver com o diabo. Isso é obra de Deus, é o sobrenatural de Deus. Eu creio. Só que lá na frente, Maria está no 9º mês de gravidez. Você já viu a mulher quando está para ter neném? É quando a barriga mais cresce, né? É aquela coisa imensa. Justamente nesse período que ela está no 9º mês de gravidez, o imperador César Augusto decide fazer um recenseamento em todo Israel. E naquela época, quando decretava um recenseamento, cada pessoa tinha que retornar à sua cidade de origem para se recensear. Antigamente, na época das eleições, era assim, né? Se você tinha título de eleitor de Juazeiro do Norte, você tinha que se mandar para Juazeiro, viajar 600 quilômetros para ir votar em Juazeiro. Hoje não, né? Hoje, se quiser, vai ali, justifica. Se não quiser, não justifica, rasga o título, paga R$3 de multa e está tudo certo. E é a melhor coisa que a gente faz na vida. Mas nessa época aqui, cada pessoa tinha que deixar a sua cidade de origem e ir para a sua cidade de nascimento e participar do censo. José morava onde? Nazaré. Mas José tinha nascido aonde? Belém. Era natural de Belém. Teve que fazer, irmão Agostinho, uma longa viagem. Só que ele não vai só. Ele leva Maria com ele. Maria grávida de 9 meses. Pega Maria, pega a estrada, vai para Belém. Você sabe qual é a distância entre Nazaré e Belém? 150 quilômetros. 150 quilômetros. Imagine você ter que fazer uma viagem com a sua esposa grávida de 9 meses de 150 quilômetros. Era isso que eu ia dizer agora. E não é de carro. Não é no automóvel com ar-condicionado, banco acolchoado, todos, não. De jumento. Montado num burro.
Eu já vi mulheres nessa igreja faltarem os cultos porque estava no 8º mês. Cadê fulana? Não, ela já não aguenta mais. O senhor não sabe o que é uma mulher grávida. Eu sei que eu tenho 4 filhos. E todas elas foram minha mulher que engravidou, não foi a vaca. Foi a minha mulher. Não, pastor, está muito pesada. Olha, 150 quilômetros de viagem, montada num burrinho, no jumento. Ele põe Maria no jumento, vai para Belém, vai devagar, com todo cuidado. Ele sabia que naquele ventre estava alguém muito precioso, o Filho de Deus. José tinha consciência que ali estava o Filho de Deus. Quando ele chega em Belém, já chega atrasado, porque viajar com uma mulher grávida de 9 meses em cima de um burrinho, imagina o tempo que isso aqui levou. Qual foi o resultado? Todas as hospedarias lotadas. Não tinha uma que tivesse uma vaga para ele hospedar pelo menos a mulher grávida. O único lugar que eles encontram foi num estábulo, o lugar onde se recolhe os animais para cuidar dos animais durante a noite. Um estábulo, uma estrebaria. E foi ali, naquele estábulo, que o Filho de Deus nasceu. Não foi num hospital chique, assessorado por médicos competentes. Não, foi num estábulo, junto com o boi, junto com o cavalo, junto com os animais. Qual é a lição que temos aqui? A lição que nós temos aqui, irmãos, é que quem crê de verdade sempre está pronto para enfrentar qualquer adversidade. Quem crê de verdade está pronto para o que der e vier. Quem crê de verdade não é frouxo. Quem crê de verdade não falta culto. Quem crê de verdade não profana o dia do Senhor. Quem crê de verdade não foge de atender aquilo que Deus lhe pede. Diga glória a Deus. Coisa difícil nos dias de hoje. Difícil. Por isso que às vezes eu reconheço que eu me torno chato. Mas eu me torno chato porque eu conheço Bíblia. E porque eu vivo a Bíblia. Dia desse estava numa igreja, nossa. Aí tinha um diácono, a esposa dele com a criança, o filhinho. Aí passou o dia todo com ele. Quando deu assim 5:30 da tarde, 4, 6 horas, aí eu disse, cadê tua mulher? Já foi. Agora? É. E o culto? Falta 1 hora para o culto. Não, mas sabe o que é? Meu filho está meio enjoadinho e não sei o quê. Gente, onde é que fé é esta, hein? Que fé é esta? Como é que Deus pode contar com gente assim? Se coloque no lugar de José, se coloque no lugar de Maria. Pega a tua mulher aí, o bucho pelas goelas. Olha, você vai sair daqui. Quantos quilômetros é daqui para Aracati? Paracati? Que é isso? 150. 150. Agora imagine ir daqui para Aracati, estrada de barro, correndo o risco de assalto, que naquela época havia muitos, com a tua mulher buchudona, pare e não pare, pode ser hoje, pode ser amanhã, e andando de cavalo pode antecipar o parto, e eu não sei fazer parto, mas tem que ir, tem um senso. Deus não permitiu? Permitiu. Aí eu fico
pulando igual pipoca, sabe, quando eu vejo essas coisas. Não, meu filho tá... Claro, qualquer criança fica incomodada com calor. Quer dizer que o culto a Deus joga para o fim da fila. As prioridades são outras. Aí depois quer ser diácono, depois quer ser ministro, depois quer cantar no louvor, depois quer ser isso, depois quer ser aquilo. Não pode, não pode, não pode. Olha, irmãos, você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? A igreja de Jesus na face da terra. Você sabe qual é o maior problema? A falta de fé. A maioria dessas pessoas que frequentam templos, inclusive algumas que frequentam o nosso templo, não sabe nem o que isso significa. Não sabe nem o que isso significa. Porque as pessoas pensam que ter fé é apenas você acreditar em algo, é apenas você acreditar em alguma coisa. Ok, é fé. Mas no sentido bíblico, fé é você acreditar em algo, ou você acreditar em alguma coisa, e você provar que você acredita, que você crê naquele algo, que você crê naquela alguma coisa, através das tuas atitudes. Não é isso que Tiago diz? Abra em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Por isso eu dou graças a Deus pela mulher que Deus me colocou como esposa. Eu louvo a Deus por a minha mulher. Porque se não fosse a minha mulher, eu não poderia desenvolver o trabalho que eu desenvolvo. Você acha que é qualquer mulher que atura isso? Ver o seu marido todo mês passar 15, 20 dias longe de casa? Todo mês! Ela ter que assumir o papel de homem da casa. Eu estava em Recife domingo, não tinha passagem de avião na promoção, tudo caro. Poderia ter comprado uma passagem, caro que eu digo é R$900. Não era nada demais a igreja pagar. É a viagem missionária do pastor, do seu líder. Só que eu não consigo fazer isso. Quando é promoção, você compra por 150. Aí eu liguei para minha esposa e disse: olha, você pediu para eu esperar até domingo, né? Esperei, não tem. Manda Rodrigo, meu filho mais velho, ir na rodoviária e compra uma passagem de ônibus. Eu já viajei tanto de ônibus, não caiu nenhum pedaço, inchou os pés, as pernas, mas pedaço não caiu, estou inteirinho aqui. Inteirinho. Entendeu? Manda comprar. Mas você vai hoje à noite? Eu digo, vou, 9 horas da noite. Mas caramba, tu viajou ontem, tu fez culto, tu vai viajar de volta, vai chegar aqui em casa às 6 horas da tarde, não vai dar tempo nem trocar de roupa. Eu digo, não vou trocar de roupa mesmo não, já deixa as malas prontas, que eu quero ir direto para a rodoviária, eu gosto de chegar cedo. Aí quando chega em casa, compraram a passagem? Ela disse, não, eu pensei bem, eu vou te levar. Não, minha filha, você vai viajar 600 quilômetros para ir, 600 para voltar? Não, deixa que eu vou de ônibus. Não. Ela fica preocupada, sabe? Mas ela insistiu tanto, que ela disse, então eu vou fazer o seguinte, eu te levo, ao invés de voltar na terça, eu volto na quarta, porque ela queria chegar aqui segunda noite e terça de manhã voltar. Eu digo, tá bom, então você fica um dia para descansar. Fico. Veio ela e minha filha com a barriga já desse tamanho também, a Renata. Ela, vamos, Renato, fazer companhia para a mamãe ir embora.
É bom ter uma mulher assim, né? É bom. Porque senão não dava para fazer a obra, querido. Seria difícil. Bom, Tiago, eu falei capítulo 2, versículo 14 em diante. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver atitudes? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro que não. Aí ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, passando fome, passando necessidade, e qualquer dentre vocês lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha como ele colocou a coisa. Se tiver um irmão da igreja precisando de roupa, está passando um aperto, é um irmão em Cristo, é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa que a gente conhece, é uma pessoa que tem fruto do novo nascimento. Porque às vezes aparece um monte de picareta aí dizendo que é irmão. Aqui então parece que tem um chama. De vez em quando entra aí no final do culto. Não, eu sou um irmão, tal, perdi o ônibus, me assaltaram. E tem gente que fica cheio de compaixão e dá dinheiro. Não, é um irmão. Como é que você sabe que é irmão? Irmão, é preciso você conviver com ele. Ter convivência. Então ele diz: se o irmão tiver carecido de roupa, ou do alimento cotidiano, a empresa faliu, foi mandado embora, mas não é uma pessoa irresponsável, não é uma pessoa que se encosta em ninguém, não é uma pessoa que gosta de explorar os outros, é uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel. Aí a gente sabe que a pessoa está naquela situação. Aí Tiago diz, aí você vira para a pessoa e diz: meu irmão, estou sabendo que você está na pior danada, né? Até roupa está difícil para vir para a igreja, né? Hoje eu mesmo estou sabendo que você nem almoçou, nem jantou, nem tomou café da manhã, nem comida tem. Fica tranquilo que eu vou orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não é isso que ele diz aqui? Ele pergunta: qual o proveito disso? O que é que isso não adiantou? Nada. Aí ele diz no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé sem ação, fé sem atitudes é morta. Infelizmente, a igreja contemporânea, a igreja moderna se esqueceu disso. E o resultado trágico é que a maioria das pessoas que frequentam os templos apresentam uma fé morta. O que nós temos visto é o sedentarismo evangélico. Sabe o que é sedentarismo, não sabe? Se é sedentário, está perguntando, você é uma pessoa que não pratica exercício, é só sentado, trabalha sentado, não se movimenta. Olha, a sua saúde corre risco, seu coração corre risco. O que nós temos visto é o sedentarismo evangélico. O que nós vemos é uma péssima imitação da verdadeira fé. E quando a fé é uma imitação da verdadeira, o que faz surgir é um povo medíocre, um povo sem atitudes, que não glorifica o nome de Jesus. Pergunto eu: qual foi a última atitude de fé que você tomou nos últimos 30 dias? Pense aí. Qual foi a última atitude de fé que você tomou nos últimos 30 dias? Dá para lembrar de alguma? Vou ajudar você. Qual foi a última atitude de fé que você tomou nos últimos 6 meses? Dá para lembrar de alguma? A coisa está preta, meu irmão. A coisa está feia.
Tem muita gente imaginando que tem fé e não tem fé. Porque acha que fé é dizer eu creio em Jesus, eu creio no Senhor, eu creio na palavra. Não, a Bíblia diz que a verdadeira fé tem que ser demonstrada com atitudes. Sem atitudes a fé é morta. Morta, não serve para nada. Abra em Lucas capítulo 18. Lucas 18. A segunda parte do versículo, que é quando termina o versículo. O Senhor diz assim: contudo, estou indo rápido, Lucas 18, versículo 8. Capítulo 18, versículo 8. Eu vou ler o versículo inteiro para não confundir. Posso ler? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta que Jesus fez. Quando vier o Filho do Homem, quando eu vier a segunda vez, porventura eu acharei fé na terra? Você sabe que no nosso país as estatísticas dizem que os evangélicos já representam hoje quase 1/4 da população do Brasil. A população do Brasil está chegando quase a 200 milhões de habitantes. Significa que temos 45 milhões de evangélicos. E são as estatísticas. A maioria dos ministérios são ricos. Eles constroem templos que comportam mais de 10 mil pessoas. As rádios e as televisões estão aí sendo usadas de uma maneira maciça por essa gente. Aí à primeira vista parece uma coisa extraordinária. Olha, já somos 45 milhões de crentes no Brasil. É mesmo, é? Só não dá para ver o efeito do sal, né? Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se nós tivéssemos 45 milhões de crentes nesse país, olha, isso causava um impacto que você não faz ideia. Onde é que você vê a igreja causar impacto? Em lugar nenhum. Um crescimento gigantesco, extraordinário. Só que falta uma coisa bem pequenininha, que é de fundamental importância para que se diga são crentes. O que é essa coisa pequenininha que falta? A fé. Só falta isso. Só falta isso. Por isso a pergunta de Jesus, olha: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vai achar oba-oba, retetê, rabalaxiba, lacantalaia, essas palhaçadas, você vai achar um monte. Agora, mas eu quero saber se eu acharei fé nessa terra. Vai achar gente que conhece a graça de Deus de cabo a rabo, que sabe falar de eleição, de predestinação, de preexistência com Deus, sabe falar da soberania de Deus, mas ele está dizendo: achará porventura fé na terra? Você pode conhecer tudo da graça e não ter um pingo de fé. Observe, irmãos, que nas mínimas coisas você não vê as pessoas demonstrando uma atitude de fé. Nas mínimas coisas. Agora, imagine em coisas grandes. Se nas coisas pequenas a gente não vê, só que nós, da graça de Deus, não podemos viver uma fé sem atitudes. Porque senão, meu irmão, nós seremos pior do que os ímpios. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, eles não conhecem a verdade. Então nós não podemos, em hipótese alguma, sermos semelhantes aos lá de fora, que vivem uma fé só de palavra, só da boca para fora.
A nossa fé tem que ser a fé de Deus, tem que ser a fé de Maria e José. Maria e José deram um exemplo maravilhoso do que é uma fé genuína, do que é uma fé verdadeira. Deram ouvidos a Deus, assumiram todos os riscos possíveis e imagináveis, não se omitiram, não deram desculpa para não obedecer. O que eu mais vejo, infelizmente, e eu estou me referindo agora ao nosso ministério, são pessoas dando desculpas. A pessoa está desempregada. Acho que eu falei isso no rádio hoje, não tenho certeza. Aí está desempregada. Aí passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Depois já começa a ficar difícil, né? Fica difícil. Aí aparece um emprego. Aí o cara vai lá e diz, olha, agora é o seguinte, o emprego, você tem que trabalhar todo domingo. Quinta também. Caramba. E terça de vez em quando. A pessoa vai e pega o emprego. Tá nem aí se vai esculhambar o relacionamento dele com Deus, se ele vai ficar afastado dos cultos, se ele vai ficar separado do templo. Não há aquela atitude de fé, não. Nada que venha para interferir no meu relacionamento com Deus não serve, não veio de Deus, porque Deus não se contradiz. Você vê a pessoa, não, eu já estou 6 meses, sabe como é que é? A situação está preta. Sim, e Deus não pode tornar a situação branca? Quero ver a fé. Não aceitei. Eu vou para debaixo da ponte comer couve, mas não aceito. Ou Deus abre uma porta que não interfira na minha vida espiritual, ou eu morro de fome. Aí é fé. Aí é uma fé com atitudes. Só faz isso quem tem a fé dos eleitos. E ter a fé dos eleitos independe de conhecimento de graça. Eu não conhecia nada de graça. Mas no dia que Deus me tirou da seita universal, eu não pensei 2 vezes. Com mulher e 4 filhos, cachorro, papagaio. Eu não pensei nas consequências. A única coisa que eu tinha era, na época, o quê? Não sei. Pouca coisa, uma migalha que a gente tinha de economia, bobagem. Com 2 meses acabou tudo, irmão Geraldo. Tudo! Eu só ouvia, para com esse negócio de igreja. Esquece igreja. Olha o que tu arranjou para a tua vida. Olha como você era bem empregado. Olha, você hoje podia ser um engenheiro com know-how alemão. Olha, tá vendo? Olha, viu o que é que a igreja dá? E eu dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Não conhecia nada da graça. Nada da graça. Eu não arredei pé 1 segundo sequer. Tinha um cara aqui em Fortaleza, um empresário milionário. Dizia que era meu amigo do peito. Sujeito chamado Fernando Linhares. Eu não tenho um papo na língua, eu falo, quem quiser falar para ele, fale e está falado. Eu não gosto de mau caráter. Só que ele pensava que eu era rico. Porque quando você é da seita, você passa aquela ideia de poderoso, sabe? Aí um dia eu chego na construtora dele, ele diz, Carlos, quantos imóveis você possui? Eu disse, nenhum. Não, fale sério, deixa de brincadeira. Nenhum. Você não tem nenhum imóvel. Então quantos milhões de dólares você tem aplicado? Eu digo, não tem nenhum dólar, quanto mais milhões. E foi difícil convencer o cara. Quando ele viu que era verdade, porque eu pedi a ele, eu digo, olha, dá para você comprar com cheque teu, pagar umas compras, R$500 de compra. Porque tinha umas pessoas que estavam comigo, tinha que acudi-las também.
Ele deu o cheque. Não comprou não, deu. Emprestou o cheque para a gente cobrir. Com 30 dias, não me lembro qual era o supermercado aqui. Na outra semana, quando eu volto lá na construtora dele, que eu sempre passava por lá, aí sento na mesa dele, ele olha para mim e diz: macho velho, estou numa situação difícil. Eu digo: é mesmo, Fernando? O que houve, cara? Pensei que é alguma coisa com os filhos, alguma tragédia, alguma doença grave. Olha, Carlos, nem te conto, macho. Olha, estou aqui sem dormir. Aí levantou, botou a mão na cabeça. Estou quase no desespero. Eu digo: senta aí, cara, senta aí, meu irmão. O que houve? Rapaz, estou enfrentando uma crise. Olha aqui, ó. Minha conta de luz sem pagar, o condomínio sem... Aí eu já entendi o recado, né? Eu digo: ah, bicho safado. Ah, cabra sem vergonha. Eu digo: é, né? É. Tudo bem. Tchau, meu irmão. Nunca mais. Já fazem 20 anos. Nunca mais eu falei com esse homem, nem por telefone. Era uma maneira dele dizer: não conte comigo. Se precisar de alguma coisa, bate em outra porta, nessa aqui não. Eu nunca recuei. Nunca. Eu nunca desisti de fazer a obra. Ninguém nunca me convenceu do contrário disso. Eu dizia: não, eu tenho uma missão a desenvolver, eu tenho uma chamada de Deus, eu não sei como é, mas alguma coisa me diz aqui dentro que tem alguma coisa muito grande que Deus vai fazer. Aí o pessoal dizia: será que é uma igreja rica? Eu digo: não, não é negócio de rico não, é uma coisa grandiosa, eu só não sei o que é, mas todas as vezes que eu dobro o joelho e oro, Deus fala aqui dentro. Era a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Nós estamos enfrentando uma certa turbulência com esse novo aluguel que vai vir, e essa semana vem mesmo, que ontem eu falei com a advogada, e ela quer resolver de uma vez por todas. Vamos resolver, dona Maria. Ligou toda abusada para mim ontem. Já se fazem mais de 30 dias. Eu não vi ninguém da igreja se mobilizar para nada. Nada. Eu não estou dizendo que vocês não ajudam. Vocês ajudam e muito. Como eu agradeço a Deus o que vocês fazem por esse ministério. E sei que não fazem mais porque não podem fazer mais. Mas quando a gente não pode fazer mais, a gente faz alguma coisa a mais para poder fazer aquilo. Isso é que é uma fé de atitudes. Isso é que é uma fé com obras. Eu estou quase que implorando, o nosso grupinho do WhatsApp, eu fico implorando: cadê os irmãos? Irmãos, estão precisando, vamos ajudar. Conseguimos a Telex Free, uma bênção de Deus. Nenhum de vocês se interessou. Você pensa que se você participar vai ser bom para mim? É? Para mim não vai adiantar nada. Vai ser bom para Deus e para você também. Para mim talvez venha muita dor de cabeça. E eu estou lá: gente, está chegando a hora. Cheguei ao ponto de há 2 semanas atrás escrever: bom, já que ninguém quer ajudar, já que ninguém quer chegar junto, vamos começar a procurar um prédio. E vamos começar. E vamos começar. Já que não querem, não quer ficar aqui, não quer fazer um sacrifício, não quer pagar um preço, então vamos procurar um prédiozinho pequenininho. Vamos procurar, tudo bem. Porque uma andorinha só não faz verão. Eu não posso sozinho fazer tudo. Ninguém faz nada sozinho, irmão Geraldo. Ninguém. Estamos precisando de um choque de dignidade.
no Brasil e nas igrejas. Está precisando um choque de dignidade. No Brasil lá fora e na igreja aqui dentro. Porque a coisa está preta. E cada dia pior. E cada dia pior. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está dizendo, será que eu ainda vou achar em toda a terra alguém que tenha fé? Alguém que tenha a fé dos eleitos? Olha como a situação está. Domingo eu continuo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.